já sabe que esse vídeo é sobre Romeu e Julieta, mas vamos falar um pouquinho antes sobre a genialidade do autor. William Shakespeare, ele é um escritor e poeta dramaturgo inglês, que tem as suas peças até hoje muito vivas. Mas por que ainda está vivo? Por que as suas obras ainda são relevantes até hoje? O motivo por trás disso é que ele trata sobre questões humanas e questões de dentro de uma sociedade. E, vamos ser honestos, a sociedade e a humanidade não mudaram tanto assim a sua essência. Então, vários temas que aparecem nas suas peças, nos seus sonetos, ainda assim estão presentes nos dias atuais. A forma que ele também desenvolve esse tema é muito interessante e muito envolvente. A grande característica do William Shakespeare é basicamente usar a sátira para tocar nesses assuntos. Sátira é usar de humor, é usar de ironia para tocar nesses assuntos. E o que é humor a não ser uma forma de entreter as pessoas? É isso que os mantém engajados. Mas fazer humor não é uma coisa fácil. Muito menos fazer uma peça em que existe humor e drama. Mas vamos focar no humor por enquanto. Existem vários autores, inclusive relacionados à psicologia, que desenvolvem um pouco sobre a teoria do humor. Existem algumas teorias do humor, mas a principal delas, na qual eu vou citar aqui agora, é a teoria da incongruência. O que seria a teoria da incongruência? É basicamente uma quebra de expectativa. Você tem uma rotina ali, você sabe o que é esperado daquela situação, mas por algum motivo existe essa quebra, e essa quebra gera estranheza e, portanto, aí está o humor. Não necessariamente vai fazer você rir, mas ela vai fazer com que você entenda o humor. É entendido, então, que o humor não necessariamente faz você rir, mas é algo cômico, na qual você fica... Olha só, um dos momentos que a gente vê logo de cara, quando a gente começa a ler o livro do Romeu e Julieta, por exemplo, é um momento em que duas pessoas, dois serviçais, de certa forma, das casas do Montecchio, que é a do Romeu, e do Capuleto, se encontram. Primeiramente, nós temos dois Capuletos, né, conversando, falando que odeiam todos os Montecchios, até o cachorro, ele tem ódio, e aí ele, sei lá, ele enfrentaria o cachorro, não teria pena dele, não sei o quê. E aí, ele acaba que esses dois da casa Montecchio esbarram com esses dois serviçais do Capuleto, e aí eles a princípio não iriam se falar, mas eles estavam tão no embalo do ódio que eles vão e falam: eu vou mostrar o dedo pra ele. E aqui eu gosto de ressaltar que não é exatamente qualquer dedo. A gente entende que pode ser o dedo do meio, talvez, mas não. A tradução, principalmente a tradução do livro que eu li, que é o da Antofágica, ele fala o dedo, né? Porque a gente pensa, o dedo do meio, então por isso que ele vai se sentir ofendido. Não. No original, ele fala thumb, que é o polegar. Por algum motivo, nessa época, era muito ofensivo você mostrar o polegar pra alguém. E aí ele mostra o polegar. E aí eles falam: você tá mostrando o polegar pra mim? Ele fala: tava sim. Só que ele repete e fala: você estava mostrando o dedo para mim? Aí ele fica um pouco na dúvida e fala: a gente vai ter problemas com a lei se eu falar que sim? Aí o outro fala: com certeza. Aí ele fala: eu estava mostrando o dedo, não estava mostrando para você. Esse já é um momento em que mostram um vai não vai, que é uma coisa cômica e é presente pra caraca nas obras de Shakespeare. Agora vamos falar mais sobre os personagens do Romeu e da Julieta. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que no livro da Antofágica tem um pós-fácil da Nara Vidal. Ela tem um livro que eu ainda quero muito ler, que é Shakespearianas, que fala de todas as personagens femininas de Shakespeare. Ela ressalta no pós-fácil a questão da violência ser mais presente até do que o amor. E eu concordo bastante com esse aspecto, só que eu também acho que não é apenas o ódio, não é apenas o amor que tá aqui representado. Ele tá representado de uma forma muito crua, muito radical. E todos os personagens parecem que vivem muito intensamente. Aqui nós temos o principal, que é o amor e ódio, mas também nós temos
todas as coisas que geram isso. Por exemplo, orgulho, paixão, certo? Até mesmo humor. Aqui nesse livro tem muito humor, especialmente quando é focado nos amigos do Romeu, né? Eles são muito da galera, eles ficam zoando uns aos outros, é muito engraçado. Mas então, nós temos aqui a apresentação de Romeu, e aqui a gente percebe mais uma vez a intensidade vinda do Romeu. Só que eu gosto de ressaltar aqui que tanto o Romeu quanto a Julieta, eles são adolescentes, então é normal eles terem esse tipo de sensação de querem, de viverem, de sentirem tudo muito de forma muito radical. Porque é a primeira vez que eles estão sentindo aquele sentimento, então parece que é a primeira e última vez que eles vão sentir. Só que não é, óbvio que não é, e o Romeu é a personificação disso. Por quê? Ele já começa apaixonado por essa tal de Rosalina, só que o mundo dele caiu, ele tá completamente deprimido, porque a Rosalina, ela é freira, ela será freira, ela não vai ter nada com o Romeu, e ele acha que o amor, ele nunca vai amar mais ninguém nessa vida. E aí, pro Romeu é interessante a gente analisar também que para ele o passado fica no passado, é como se tudo que aconteceu antes pouco importasse. Só que quando ele vive no presente, o presente é extremamente importante. Não existe futuro sem aquele presente. É basicamente isso para o Romeu. Até que ele pode mudar, só que aí ele esquece rapidinho o que aconteceu no passado e aí ele só pensa no presente. Aí ele está inconsolável, e aí os amigos querem, que são muito fanfarrões, eles querem ajudar o Romeu, e aí eles falam, pô, tá rolando uma festa dos Capuleto, que é a família da Julieta, então bora lá, a gente não é convidado, mas a gente entra de penetra, e olha só que interessante quem vai estar nessa festa, a sua amada Rosalina. E aí ele só aceita ir para ver a Rosalina, tá? É bom ressaltar isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Julieta nesse momento. A gente entende que ela tem um quê de rebeldia aqui. Por quê? Quando a Julieta é apresentada, se eu não me engano, ou ela acabou de fazer ou ela fará 14 anos. E a mãe dela quer conversar com ela para falar já de casamento, porque ela já é uma mocinha. Então ela fala pra ama da Julieta: "Ah, eu quero conversar com ela sós", porque ela sabe que é um assunto delicado. E aí, quando ela vira, olha pra Julieta, ela fala: não, ama, fique aqui, vai ser bom você ouvir isso. É nesse momento que a gente começa a perceber sinais de que Julieta não é tão próxima da mãe, talvez. E a mãe tem pouca intimidade com ela. E aí chega um grande monólogo da ama da Julieta, falando sobre histórias da Julieta quando ela era um bebê. E a gente realmente percebe que quem cuidou da Julieta foi a ama, né? Óbvio. O que era muito comum para a época também. Então, quando a mãe chega a falar de casamento, e especificamente de um pretendente que se chama Paris, que é um príncipe, o príncipe de Verona, que é a cidade que eles vivem, é, ela fala que não tem o menor interesse, não gosta dele. E só que eles decidem fazer essa grande festa porque eles meio que falam, ai, dá uma chance, você vai gostar, vai ser legal. E ela fala, ai, tá bom, eu vou. Mas eu não vou dar esperança nenhuma de que algo irá acontecer e de que eu me apaixonarei por alguém. Só que a Julieta, como todos nós sabemos, se apaixonará sim por alguém. E é justamente com quem nenhum Capuleto queria, que era o Romeu. Só que eles se apaixonam sem eles saberem que um é o outro. Então, inclusive, a cena que eles se apaixonam, quando o Romeu corteja a Julieta, é escrita de uma maneira tão genial que mostra que o William Shakespeare realmente é um rei, um divo literário. Ele fez com que o leitor conseguisse se apaixonar, basicamente. Então, eles têm um papinho de tipo, o Romeu fica chamando ela tão linda que parece até uma santa. E ela entra nesse personagem. Aí ele fala, será que você poderia me dar atenção pra um plebeu e tal? E aí eu preciso de um beijo seu pra conseguir me limpar dos meus pecados. E aí, quando ele consegue pegar um beijo dela, ela fala, mas agora eu estou com seus pecados e agora santa não sou mais. E aí ele fala, não tem problema, então pego de novo. E então, entende essa dinâmica romântica engraçadinha que o William Shakespeare consegue criar?
É muito fofo, cara. A partir do momento que eles descobrem que um é o outro, o Romeu fala, inclusive, que para ele, o nome dele não importa se for fazer Julieta feliz e ficar com ele. Então, eles têm uma conversa de que eles gostam do outro, independente do que as famílias querem. Então, aí também é uma situação em que a Nara Vidal vê que eles encontram nos dois uma forma de se desvencilhar do ódio familiar. Só que isso só vai incitar mais ódio, óbvio. A merda tá decretada, basicamente. Bom, com o apoio da Ama e do Frade, que é amigo pessoal de Romeu, eles conseguem se casar escondido. Só que coisas acontecem e, sem querer dar muitos detalhes, porque embora todo mundo conheça a história de Romeu e Julieta, é legal ler, né? E as situações principais da história todo mundo conhece, mas não os detalhes. Então vamos aqui manter um pouquinho de descrição desses detalhes. Mas o que acontece é que Romeu assassina Capuleto, basicamente. Ele é exilado, embora não tenha sido completamente culpa dele, foi mais por vingança deste Capuleto ter uma pessoa que é muito importante para o Romeu. E aí ele corre pra lua de mel com a Julieta e a Julieta tá inconsolável, porque além de perder o parente dela, o marido dela escondido é o Montecchio. E ferrou pra ela, coitada. Ela decide muito facilmente de que ela vai cometer o oposto de viver. E ela fala isso com o padre como meio que pra implorar que ele ajude ela de certa forma, porque ele é uma das poucas pessoas que sabem do relacionamento deles. E aí ele vem com um plano maravilhoso. Ele fala pra ela tomar esse veneno que vai deixá-la como se tivesse completamente não vivendo. E aí ela vai ser sepultada e tal, nananã. E o Romeu iria receber uma carta do Frade, ele iria lá resgatá-la, eles iam viver felizes para sempre em um outro lugar. Só que não é exatamente isso que acontece, todo mundo sabe, e existe uma grande chance de não dar certo. E a Julieta duvida do plano. Para ela é muito fácil, ela só decide cometer o oposto de viver. Mas é essa intensidade presente aí, a gente consegue perceber que essa banalização da violência talvez seja fruto de tudo que tanto Julieta quanto Romeu viveram a vida inteira, porque eles estão acostumados a viver nesses ambientes, a viver nesses tipos de relação, a construir isso de uma maneira tão intensa, embora isso seja mais justificável na idade deles do que na idade dos outros familiares, por exemplo. Mas assim, se não fosse Shakespeare, tudo talvez tivesse ocorrido bem, mas não ocorreu. E, obviamente, o fim do Romeu e Julieta, todos nós sabemos, e não tinha como ser diferente, até porque se a gente olhar todo o repertório dos dois personagens e de como eles provavelmente viveram a vida inteira, eles iam tomar decisões radicais se eles viveram de maneira radical a vida inteira. No final de contas, quando a família toda percebe, as duas famílias percebem o que aconteceu, existe um arrependimento, existe uma moral escondida no final da peça de Romeu e Julieta. Simplesmente não deveria se agarrar a tanto ódio, né? Que você deve perdoar as pessoas. E no final existe esse perdão entre as famílias. E infelizmente só aconteceu por conta da perda de dois personagens. Inclusive, eu gostaria de fazer uma ressalva que eu não sabia disso, que eles falam sobre colocar em homenagem dos personagens a estátua deles, um do lado do outro, de ouro, em Verona. Talvez algumas pessoas possam saber, mas existe uma estátua da Julieta em Verona, mas não existe do Romeu, então eu acho que a cidade, eu acho que esqueceu um pouquinho do Romeu. Enfim, essa história é extremamente frustrante, mas, gente, não houve uma história que comoveu tanto quanto a história de Julieta e do seu Romeu. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, me sigam, se inscrevam, curtam o vídeo também, né? E é isso. Tchau!